Então o que acontece? Andando é aquele que você você ouve. É como se fosse aquele que está andando e fala alguma coisa, fulano, você ouve. Aí depois tem um estágio, se deter, é quando você já para um pouco, eu vou abrindo aqui na minha outra tradução, aqui de Salmo 1, que olha só, aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. Então, bem-aventurado, feliz, mais que feliz, é aquele que não ouve o conselho dos ímpios. Não é aquele que que se detém no caminho dos pecadores. E nem aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Você vê que há a pessoa ela começa ouvindo, aí ela vai parando, e aí o estágio final já se sentou na roda dos zombadores, e aí já abandonou a presença de Deus, já ficou totalmente ímpio, já se misturou, já virou um escarnecedor, zomba das coisas de Deus, faz chacota, faz graça. Então, você vê que bem-aventurado é aquele que não ouve, é aquele que não para um pouco, nem o que se assenta. Esse é um bem-aventurado na presença de Deus. E nós não devemos ouvir os conselhos dos ímpios. Porque tem muitos ímpios, principalmente, aqueles conselhos que contrariam a palavra de Deus. Tem pessoas que não servem a Deus, que têm conselhos bons, que têm conselhos interessantes, que são saudáveis para a nossa vida. Tem esse tipo de pessoa, que não é crente, mas pode dar um conselho. Mas aqui é aquele conselho que torce a palavra de Deus. Aqui é tudo aquilo que vai contra as coisas de Deus. E o que acontece? E não se detém no caminho dos pecadores. Nós não temos que andar no caminho dos pecadores. Nós não temos que trilhar o caminho do pecador. Porque a palavra de Deus diz que o caminho há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte. Há caminhos que parecem direito, mas é a morte. Então o que acontece? O caminho dos pecadores conduz à morte. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verdadeiro caminho. Não existe outro caminho. Jesus, ele é a fonte de felicidade. Ele é a fonte da bem-aventurança, ele é a fonte da alegria. E se você observa no Salmo, diz sobre bem-aventurado, e lá no Mateus capítulo 5, fala também sobre a bem-aventurança. Então o que acontece? Para nós sermos bem-aventurados, nós temos que fazer isso. E em consequência de não andarmos no conselho dos ímpios, não nos determos nos caminhos dos pecadores, e nem se assentados na roda dos escarnecedores, coisas interessantes e boas vão acontecer para nós. E a roda dos escarnecedores é aquela roda onde rola a zombaria. E a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6 que Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se escarnece. As coisas de Deus não podem ser escarnecidas. E hoje há muito escarnecimento, muita zombaria. Pessoas que se dizem evangélicas fazendo stand-up. Stand-up é aquele camarada que começa a contar um monte de piada, um monte de caso, só ele o microfone. E aí tem uns camaradas que começam a fazer stand-up. Ao invés de pregar a palavra de Deus, fica usando a palavra de Deus para entreter o povo. Usa a palavra de Deus para fazer chacota. Não prega a palavra de Deus na sua essência.
na sua simplicidade, né? Tem o tal do Jacinto Manto, tem esses caras aí, eles estão zombando com a palavra de Deus, irmãos. São engraçados? São, irmãos. Mas a graça deles para lá. Porque aí eles estão inserindo dentro de um contexto religioso, que aí já envolve a palavra de Deus. E as coisas de Deus são muito delicadas. E aí, vira uma zombaria, vira escarnecedor. Aí a gente começa a ser zombado, a gente começa a ser escarnecido, e consequentemente Deus está sendo escarnecido. Porque aí quem está do lado de fora, mas eles não são crentes, e agora eles estão fazendo isso aí? Eles estão dessa forma? Não. Então o que acontece? Aí antes, ao contrário de tudo isso que a gente falou, de conselho dos ímpios, caminho de pecadores escarnecedores, ao contrário, a felicidade do servo de Deus, do justo, do que foi justificado por Deus, através de Jesus Cristo, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Salmo 119 é uma grande expressão sobre o amor à palavra de Deus, sobre o amor às coisas de Deus. Então, meus irmãos, o que acontece? Antes, o seu prazer, o prazer do crente, do servo de Deus, não está em andar no conselho dos ímpios, não está em se deter no caminho dos pecadores, não está em se assentar na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Nós vimos, há uma passagem bíblica, eu não me recordo agora o versículo, mas que o salmista diz: ó quanto amo a sua lei, Senhor, e escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra é mais doce que o mel. A palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. A palavra nos santifica, a palavra nos lava, a palavra nos liberta, a palavra nos orienta, a palavra nos sonda, porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o Verbo, é o próprio Senhor Jesus. E o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação, ela tem que estar na lei do Senhor, nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Aqui na lei do Senhor é na palavra de Deus. Porque, e na sua lei, medita de dia e de noite. Ou seja, sempre que tem oportunidade, sempre que há oportunidade, nós temos que meditar nessa palavra. Nós temos que meditar nessa palavra. E essa meditação dizem alguns estudiosos, é como se você sussurrasse bem baixinho a palavra de Deus. Você está lendo e você está sussurrando: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Meu Deus, como eu amo a tua lei, Senhor, tua lei é maravilhosa. E você está lendo a palavra de Deus na sua casa, no seu devocional. Aí você está sussurrando, você está esboçando essa palavra. E aí você está, como se diz, né? Você está mastigando essa palavra. Porque uma coisa é ler. Uma coisa é ler. Você lê a palavra, qualquer um lê. Mas o meditar, tem pessoas, eu tenho um primo, que ele não serve ao Senhor, é ateu, confesso, mas ele conhece a palavra, ele leu a Bíblia já várias vezes. Mas ele não medita nessa lei, nessa palavra. Porque é nessa meditação, é nesse aprofundamento, é que vem, é de onde se extrai as maravilhas da palavra de Deus. É onde se extrai as coisas de Deus, as maravilhas de Deus.
É onde Deus fala profundamente conosco. É quando a gente para. E a gente vivia um mundo de tanta correria. Já está meio que voltando essa correria, né? Mas Deus, Ele criou toda uma situação para o povo parar, para pisar no freio, para refletir sobre algumas coisas. E que logo após que tudo isso passar, não caia no esquecimento. Porque a gente vive uma vida acelerada que a cultura, a vida de hoje em dia, na modernidade, impõe isso sobre nós. Mas a gente tem que ter momentos para parar, para acalmar, para meditar nessa palavra, para estudar essa palavra, para você ter o seu devocional. Você pode ler a Bíblia Sagrada, você pode ouvir a Bíblia Sagrada, você tem acesso à Bíblia Sagrada a todo instante, a todo momento. Aí ele fala que o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí remete a Josué capítulo 1, verso 8. Quem pode abrir Josué capítulo 1, verso 8? Nós estamos aqui no culto de ensino da palavra do Senhor. Nós estamos gravando, mas não estamos ao vivo, tá? A pedido do pastor, para ser transmitido somente aos domingos, né? Josué 1, pode ler. Quem encontrou? Pode ler, irmão. Josué 1, 8. Não se aparta do corpo dele, não então farás prosperar o teu caminho, então evidentemente te conduzirás. Então você veja só que parece que é uma citação direta a Josué capítulo 1, verso 8, né? Que Josué, ele deveria, Moisés morreu. O tempo de Moisés findou, passou. Agora estava começando um novo momento, uma nova era. Estava acontecendo agora que quem conduziria o povo de Israel para a terra prometida seria Josué. E aí Deus fala com ele: Josué, medita nessa lei de dia e de noite e faz tudo conforme ela faz, conforme ela diz, perdão, para que prudentemente te conduzas e tudo que você fizer você vai prosperar. Então, é a meditação na lei do Senhor que traz, porque olha só, quem tem o prazer nas coisas de Deus, na palavra de Deus, e na sua lei medita de noite, aí ele vem dizendo que ele é, olha só, como árvore plantada, mas não em qualquer lugar, junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha só que coisa interessante. Se os irmãos quiserem, as irmãs quiserem ligar o ventilador, tá? Pode ligar. Então as irmãs que estão com calor. Também, ainda tem esse detalhe. Então olha só, ele é como uma árvore. Você vê que para falar que ele é como uma árvore, que ele é alguém feliz e bem sucedido, ele não pode andar no conselho dos ímpios, ele não pode deter no caminho dos pecadores, ele não pode se assentar na roda dos escarnecedores, ele tem que ter o prazer na lei de Deus e meditar nela dia e noite. Porque quando ele faz assim, quando eu e você fazemos assim, aí o Salmo mostra como nós seremos, como nós somos. Ele é. Tem algumas traduções que dizem assim, ele será. Não, ele é. Nós somos. Como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Vocês já viram como é fácil achar um lugar que tem água? É fácil de encontrar um lugar que tem água.
a vegetação ao redor está totalmente diferente. Principalmente no nosso centro-oeste, né? Na nossa região. Está tudo seco, a gente está entrando nessa bendita seca, né, irmãos? E aí, a gente vê tudo seca, tudo seca, tudo seca. Mas onde passa um fio d'água, onde passa um córrego, onde passa uma água, você vê tudo é diferente. Tudo é diferente. Lá na cidade da minha esposa, lá tem um córrego vereda, aí você vê aquela sequidão, aí você olha assim lá para baixo, você olha lá para baixo, tem um buritizal, tem um monte de árvore, e elas tudo verdinha, tudo bonita, aí você fala, por ali passa água, porque, e o interessante, é que aqui, ele faz um contraste, usando a árvore, e depois lá embaixo ele fala da palha. Olha que coisa interessante. Será como árvore plantada junto à corrente de águas. Deus, ele se entristece muito com o povo de Judá. Em Jeremias capítulo 2 fala, irmãos, que uma das grandes queixas de Deus contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, é que eles deixaram o manancial de águas vivas para cavar cisternas rotas. Ou seja, foram cavar cisterna que não tem água, onde não acha água. Então deixaram o manancial. O que é o manancial? É onde há abundância de água, é onde a água brota, é onde sai aquela água pura, aquela água com fartura, e que ela sai se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando. E aí Deus fala assim: vocês me abandonaram o manancial para cavar cisternas rotas. Jesus, João capítulo 7, ele fala: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha só o que ele estava dizendo: do seu interior fluirão um rio de água viva. Profeta Ezequiel, quando ele contempla as águas purificadoras, o rio purificador, se eu não me engano, Ezequiel 47, ele observa que a água, ela sai de um lugar, não é de um lugar qualquer, é uma água que flui do trono de Deus, ela sai do trono de Deus, e aí ela vai correndo, vai alargando, alargando, alargando. E uma coisa que eu acho muito interessante é que o profeta, olha só a importância de meditar e de estar junto às águas. Quando Deus chama o profeta e usa um personagem, o profeta ele vai lá e põe o pé na água. Ele põe o pé na água, aí aquele personagem fala: não, vem mais um pouco. Aí quando ele já bota o pé, aí já está dando no joelho. Não, vem mais um pouco. Vem mais um pouco. Ou seja, era aproximadamente de 500 em 500 metros, ele era chamado para mais adentro, rio adentro. Ele é tirado da margem e ele está indo só para o profundo, só para o profundo. E aí diz o quê? Vem cá, mais um pouco. Quando ele chega numa determinada posição, ele já está no meio do rio. Ele já está no meio do rio. E o que eu acho interessante é que há árvores à margem, plantada na margem. E Deus, quando coloca o profeta no meio do rio, na parte mais profunda, onde ele não sentia mais os seus pés, onde ele não tinha mais aquela firmeza, aí Deus fala com ele para avistar. Aí ele avista uma árvore saudável, uma árvore bonita,
uma árvore cujas folhas serviam de remédio. E aí você vai lá em Apocalipse, você também vê essa árvore. Você vai lá em Gênesis, você vê essa árvore. Então você observa que foi preciso o profeta ser tirado do raso e levado para o profundo para poder enxergar algo que Deus queria falar ao coração do profeta. Olha só. Então, no raso, a gente não entende as coisas de Deus. No raso, a gente não frutifica. E aqui ele fala de raiz, ele fala de árvore, consequentemente se fala de raiz. Se a árvore está bem bonita, se ela está frondosa, é porque a sua raiz percorre a terra em busca da água. Não tendo raiz, morre. Se eu não me engano, Jó fala sobre a esperança. Que ainda que a árvore esteja, se eu não me engano é Jó, que ainda que a árvore esteja cortada, mas ao cheiro das águas, ela brotará novamente. Então, se você cortar uma árvore de uma determinada posição, de um determinado jeito, mas se a sua raiz ainda estiver preservada na fonte de alimento, de sustento, ela brota de novo. Ela começa a dar galho de novo. Porque ela não foi arrancada de vez da sua fonte de sustento. E a vida do crente, ela tem que ser como a árvore. Tem que ser enraizado. A gente tem que enraizar a nossa vida na presença de Deus. Para crescer, primeiro tem que descer. É assim que funciona. Né? A raiz vai crescendo. A raiz, além de buscar o alimento, sustento, suprimento, ela também serve de sustentação. Ela serve de firmeza. Olha só. E aí Jesus diz, aí a gente vai lá para Jesus. Ele fala que aquele que constrói a casa sobre a rocha, vem o vento impetuoso, vem as lutas, as coisas, ela enverga, mas não quebra. Mas é o que constrói a sua vida sobre a areia. Joga água na areia para você ver. Joga água na areia. Esparrama tudo. Esparrama tudo. Então, o crente que tem o prazer na lei do Senhor e nela medita, é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. E é uma água, aqui não é uma água parada, uma água salobra, não. É uma água corrente, é uma água saudável, é uma água boa, que leva embora, né? Está constantemente, a vida do crente constantemente está dando fruto. O crente, quando ele não dá fruto, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque se ele está plantado na fonte que é Jesus, se ele recebe suprimento de Deus, se ele recebe vida de Deus através da palavra, através de Jesus que habita nele por meio do Espírito Santo, e ele não dá fruto, alguma coisa está errada. E uma coisa que é interessante, a árvore, ela não produz fruto para ela. Um pé de manga, você acha que a árvore vai comer aquela manga? Ela não vai comer aquela manga. Você já parou para reparar nisso? O fruto, a árvore produz para outro. Ela produz para outro. E a sua vida e a minha vida, a nossa vida, tem que gerar um fruto que seja para abençoar outros. Que seja para impactar outros. Que seja para influenciar outros. É assim que tem que ser a nossa vida. A árvore não produz fruto para si própria. Ela produz fruto para outro vir desfrutar. Vir desfrutar. E olha a coisa que é mais interessante. E que o fruto, ele tem semente. E da semente, dá outro fruto. Então, por isso que nós temos que ser esta árvore
que produz fruto, para que esse fruto venha gerar uma semente, que aquela semente venha frutificar, e aquela outra semente frutifique assim sucessivamente. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e prega esta palavra, ensina a homens idôneos, ensina, ou seja, ensina para pessoas, em outros termos, trazendo para o estudo, ensina para outras pessoas que também dê fruto, pessoas que têm um testemunho correto, pessoas que têm um caráter correto. Você, olha o seguinte, Timóteo, eu te ensinei, você aprendeu, agora você ensina para outro, que outro ensina para outro, e assim sucessivamente. E tem tudo a ver com o Salmo primeiro que a gente está estudando. Tem tudo a ver. Produz fruto. Dons é bênção, é ornamento, é para ser usado, para Deus usar as pessoas por sua misericórdia e graça. Mas o mais importante é fruto. É fruto. Jesus disse: pelo fruto os conhecereis. Ou ele disse: pelos dons os conhecereis? Pelo fruto. Pelo fruto você conhece a árvore. Pelo fruto você conhece quem é a pessoa. João Batista, se eu não me engano, foi ele produzir frutos dignos de arrependimento. O fruto tem que ser produzido. O fruto, você pega o fruto, não, esse está bom, esse não está. Se não serve para nada, você descarta. Você não come, você joga fora. Mas o fruto bom, ele te alimenta. Ele te faz saborear aquele fruto. Então a gente observa que o segredo é estar com a nossa vida enraizada na fonte de água, que é Jesus Cristo. E também, consequentemente, Jesus disse que Ele é a árvore, e nós somos os ramos. João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Aquele que não dá fruto, corta e lança para fora e joga no fogo. Mas o Pai é o agricultor, e se está dando fruto, vem a poda para dar mais fruto. João capítulo 15 fala sobre isso. E Deus fala de uma forma muito clara, muito clara, porque é a realidade deles. A agricultura, a árvore, o plantio. Então, sem muito rodeio, Deus fala com o seu povo de Israel, Jesus fala com o seu povo dessa maneira: eu sou a videira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Não existe outro para salvar o ser humano do seu pecado. Não há outro que dá alimento saudável. Não existe outro Deus que proporciona uma verdadeira felicidade. Não existe outro Deus que te fortalece como o nosso Deus. Não existe outro Deus. Só existe o nosso Deus. Somente o nosso Deus Todo-Poderoso é quem nos fortalece. Mas para que isso aconteça, tem que estar plantado junto à corrente das águas. E sua folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que coisa interessante. Uma árvore bonita, uma árvore frondosa, pode estar o calor que for, mas mesmo assim ela ainda consegue te proporcionar uma situação melhor. Uma situação melhor, porque a sombra daquela árvore, ela traz refrigério, e se a árvore é bonita, ela atrai, se a árvore é feia, ela não atrai. Jesus Cristo foi apanhar a figueira, e quando ele chega lá para apanhar a figueira, ele se decepciona. É tempo de figueira, é tempo de figos.
É tempo de fruto, não está dando fruto? Então arranca logo que não serve para nada. Está aí, só criando falsa expectativa nos outros. E a gente não pode ser assim, criar falsa expectativa nos outros. Mas nós temos que ser como essa árvore plantada, que o povo olha e se sintam atraídos, se sintam, né, acolhidos por essa árvore. E aí vem o acolhimento. E aí quando vem o fruto, desse acolhimento vem o fruto, vem o conhecimento. E aí desse conhecimento vem a semente. A semente é germinada. E o apóstolo Paulo diz que Deus um plantou, outro regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Deus é quem dá o crescimento. E que no devido tempo, olha só, no devido tempo dá o seu fruto. O segredo está arraigado, porque no devido tempo vai dar fruto. Então, se você está na fonte, não se preocupe, porque no devido tempo vai dar fruto. A sua árvore vai dar fruto, porque você está na raiz, você está buscando na fonte, você pertence ao manancial de água viva. Então, no seu devido tempo, e diz que é no devido tempo, não diz não no seu tempo, não no meu tempo, é no devido tempo. A gente sabe que hoje em dia a Embrapa, o povo consegue manipular as sementes e tudo, e aí dão frutos, mas aqui a gente está trabalhando com o processo natural das coisas, que é o processo natural de Deus, não do que os homens interferem. Porque um pé de jabuticaba demora em torno de 10 anos, mas se você comprar um pé de jabuticaba de enxerto, ele produz rápido. Então nós estamos tratando aqui das coisas de Deus e dos processos de Deus, da palavra de Deus, que é contrária à lógica e ao pensamento humano. Então, meus amados irmãos, no devido tempo dá o fruto, e essa é a certeza que nós temos. Irmã Judete colheu o fruto, não colheu, irmã Judete? Ontem estava aqui seu filho, testemunhando, contando bênção, contando do que Deus fez aqui no meio dos jovens, dizendo que aquele mundo lá fora não presta, dizendo que aquele mundo não agrada mais, que não tem sentido. Então, dá fruto. Porque quando você está enraizado na fonte certa, você vai recebendo ânimo, você vai injetando a seiva, né? A água vai correndo pela raiz e vai fortalecendo, e vai chegando desde a raiz até as extremidades do galho. Ou seja, a água de Deus, ela vai fluindo, ela vai irrigando por completo, aquele alimento chega por completo. Aquela certeza chega por completo. Deus, ele chega na hora certa e chega por completo, mas é no devido tempo. Aqui há uma certeza, que se eu e você não assentarmos na roda dos escarnecedores, se não andarmos no conselho dos ímpios, e não nos determos nos caminhos dos pecadores, e se tivermos a lei de Deus como nosso prazer, e meditar nela dia e noite, nós teremos essa certeza de que seremos árvore e de que daremos fruto, e que esse fruto vai glorificar o nome do Senhor. A folha não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo que ele faz será bem sucedido. Mas aí você pode pensar, por que as coisas para mim não dão certo? Porque às vezes não dá certo, as coisas não dão certo. Porque é um processo no devido tempo. E o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 8, irmãos, que sabemos que todas as coisas contribuem, todas as coisas contribuem para os servos de Deus. Todas as coisas contribuem.
E a gente só consegue ver aquele momento que às vezes nos desagrada. A gente só consegue enxergar a situação ruim. Muitas vezes a gente não consegue enxergar o após a adversidade. Então, a árvore que está junto à corrente, a folhagem não murcha. Você está na fonte. Sobre você, sobre a tua vida, existe o Espírito Santo de Deus. É Ele que te fortalece e me fortalece. É Ele que sustenta a igreja. Então não deixe que o diabo venha murchar, sabe por quê? E não vai murchar, porque sobre você há uma fonte de água viva. E fala assim, não, tu não vem querer murchar aqui não, porque aqui tem fonte. Aqui está na fonte. Aqui tá, minha raiz está funda. Não tem um hino aí que o povo canta, que só quem tem raiz suporta o que eu suportei. E não tem esse hino que o povo está cantando muito aí hoje em dia. É desse jeito. Só suporta as adversidades quem tem raiz. Só quem tem raiz aqui suporta. Por que ele fala de raiz, de árvore, de frutos? Porque aí no verso 4 ele vem dizer o contrário. Ele vem mostrar o outro lado da moeda. Que os ímpios não são assim. Assim como não são árvore plantada, corrente, não dá fruto, não tem profundidade, não tem certeza, não tem fruto, murcha a qualquer hora. E ele diz assim, ó. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Quem já trabalhou aqui na lavoura, ou com grão, com alguma coisa, e quis separar o grão, a palha do grão? Alguém aqui já? Uma Marinete? Uma Rosa? Minha esposa, se não mexeu com isso, ela viu isso. Porque o seu avô plantava muito arroz, eles plantavam muita coisa na fazenda. Então, aqui é interessante. Sabe como é que o povo em Israel fazia? Os lugares de trabalhar o trigo, de trabalhar a semente, o grão, se chamava eiras. E geralmente a eira ficava em uns locais assim, destacados, alto. Ficava num lugar alto. Aí o que o agricultor ele fazia, o lavrador ele fazia? Ele pegava o trigo, vamos supor, o trigo. Ele pega e joga para o alto. Aí faz o quê? O vento leva a palha, porque é levinha. A palha seca. Aí leva, o grão que é pesado cai. E aí há essa separação. Então você consegue discernir o que é palha e o que é grão. O que é saudável, o que é próprio para alimento e o que não presta, que é para o fogo. Que é para ser lançado no fogo. E ele diz assim que os ímpios não têm firmeza, os ímpios não têm raiz. Por que não tem raiz? Por que a vida é seca? Porque não está no manancial. Não tem o alimento verdadeiro. Não recebe o alimento verdadeiro. É como a palha seca. Eis que o machado já está posto a raiz, né? Olha só. E joga para o alto vento. Jesus disse que vai separar o joio do trigo, o bode das ovelhas. Olha só. Vai haver essa separação. No dia do julgamento, vai haver essa separação. E a nossa vida, ela não pode ser como a palha. Ela não pode ser uma vida seca, sem sentido. A palha, para que presta a palha? Depois que o lavrador ele termina de trabalhar o grão, que ele limpa, ele pega aquela palha, vai tacar fogo. Vai tacar fogo. Então, o Salmo 73, o salmista Asaf, eu gosto muito desse salmo. Ele começa
a contemplar a prosperidade dos ímpios. Ele começa a colocar os seus olhos nos ímpios. Aí, quando ele começa a colocar os olhos nos ímpios, ou seja, ele começa a se deter, vamos botar aqui, no caminho dos pecadores, ou seja, quando ele começa a parar e colocar muito sentido naquilo, aí ele chega no momento que o salmista diz assim: em vão purifiquei o meu coração. Olha só, ele disse: de nada está me adiantando, em outras palavras, de nada está me adiantando servir a Deus. De nada. Aí o que ele diz? Até que entrei no santuário de Deus, ou seja, ele entra na casa de Deus, aí lá na casa de Deus, Deus faz ele ver que o caminho dos ímpios são escorregadios, são trevas e que conduz à morte. E aí ele logo se apruma na presença de Deus e continua ministrando e trabalhando nas coisas de Deus. Então, os ímpios, aqueles que não têm Deus, que não têm prazer nas coisas de Deus, aqueles que são pecadores, escarnecedores, pecadores aqui que vivem na prática do pecado, porque pecadores nós somos, mas a diferença é que somos perdoados, justificados por Jesus Cristo. Aqui são pecadores que resolveram simplesmente que estão mortos no pecado. Ele é como o vento, como Jair Pires tem aquele hino, como a folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Já dizia a música do Jair Pires, e é a mais pura verdade. E olha só, e a Bíblia diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, aqui no tempo presente, estamos misturados, vivemos no mundo com os ímpios, com crentes. Jesus disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ainda vivemos no meio dos pecadores, e é assim que nós temos que viver, para poder ser canal de Deus, ser árvore, produzir fruto, para que os pecadores também venham se converter. Mas chegará um momento que haverá um dia de juízo, de julgamento, em que haverá essa separação, como eu disse, bode das ovelhas, trigo do joio. Haverá essa separação, porque não prevalecerá no julgamento nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha só, nós estamos no Salmo 1. Por isso os perversos, Malaquias capítulo 3, e vereis, ou ainda vereis, outra vez, diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Haverá uma diferença. No Egito, houve uma diferença na vida daqueles que tinham a marca do cordeiro, do sangue do cordeiro nas suas casas. Houve diferença. Houve vida naqueles que estavam marcados com o sangue do cordeiro, e houve morte na vida daqueles que não tinham a marca do sangue do cordeiro. Quando você estuda as pragas, também tem outra praga que eu não me recordo agora de cabeça, quem souber me ajuda. A das trevas, que teve um momento que teve trevas, escuridão, mas se eu não me engano, na casa dos israelitas tinham luz, se eu não me engano, não deu branco agora, mas eu acho que é por aí.
Entendeu? Então o que acontece? Há uma diferença. A Bíblia ela mostra muitos versículos, muitas passagens sobre a diferença do que o que serve do que o que não serve. Rico e Lázaro, né? Não é o Rico e Lázaro da Record não, viu, moço? É o Rico e Lázaro da Bíblia aqui, viu? Porque o da Record já foi Daniel, já foi quem mais? Romário, ele assiste, só pergunta para Romário. Aí dentro do Rico e Lázaro, não sei por que eles deram o nome de Rico e Lázaro, porque eles estão contando histórias da Bíblia, assim, é muito bacana, mas aí eles botam o nome de Rico e Lázaro, ele vai falar de Daniel, vai falar de um monte de personagens da Bíblia, mas o nome do negócio é Rico e Lázaro, não tem sentido uma coisa dessa, né? Então falou, mas depois falou de um bocado de gente, ainda continuou Rico e Lázaro, né? Então você vê a diferenciação do rico e Lázaro, muito claro, muito evidente, né? Você vê a diferença de José, né? Que seus irmãos, Deus exaltou José, não que os irmãos fossem, se bem que se estudar a mão de José, eles eram meio ímpio mesmo, assim, eles eram meio atribulados mesmo, eles fizeram muita besteira, não foi só com José não, quando você estuda a história, eles aprontaram muito. Aí você vê Deus exaltando José, e os irmãos tendo que vir até José, para se cumprir o que Deus revelou, o que Deus mostrou. Então você vê Deus fazendo diferenças, e vocês aqui com certeza têm inúmeros testemunhos, para contar, da diferença que Deus fez. A maior diferença que Deus fez e Deus faz, é quando um pecador se arrepende e se converte, porque aí ele já deixa de ser filho da ira, filho do diabo, e passa a ser filho de Deus. Então, o Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho do justo é como o romper da aurora, vai brilhando, 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 até que chegue dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é treva, escorregadio, é aquela coisa bagunçada. O Senhor conhece os passos de um bom homem, é confirmado pelo Senhor. Não diz assim Provérbios? Os passos de um bom homem é confirmado pelo Senhor. Então Deus ele conhece o caminho daquele que verdadeiramente o serve. Deus conhece o caminho do ímpio também. Mas Deus ele aqui está dizendo que ele está dando desfecho da bem-aventurança do justo, que o Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor, Jó, Deus conhecia Jó, Deus sabia da integridade de Jó, a ponto de Satanás chegar na presença de Deus, e aí ele falar: viste meu servo Jó? Olha lá, meu servo Jó. Olha que coisa tremenda. O próprio Deus dando testemunho do seu servo. Mas porque primeiro ele dava testemunho de Deus. E Deus, era Deus na vida dele, que aí ele fazia com que o seu testemunho glorificasse a Deus. E Deus falou: tira tudo que ele tem, mas só não tira a vida dele. Não tira a vida dele. E aí Deus conhece o seu caminhar. Deus conhece o trilhado do seu caminhar. Então, porque o seu caminho, o nosso caminho, quem está preparando é Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus ele aplana as veredas tortuosas. Ou seja, Deus prepara caminho no deserto, Deus aplana caminho, ou seja, Deus prepara terreno para o seu povo passar. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus abriu o Rio Jordão, Deus aplana a vereda tortuosa, Deus prepara caminho, Ele é o próprio caminho. Você está dentro do caminho porque o caminho está em você, e você está recebendo a instrução certa daquele que é dono do caminho, daquele que sabe o caminho e que está te conduzindo a um lugar que não vai perecer. Mas o caminho dos ímpios perece. O caminho dos ímpios perece. A vida do ímpio perece. A glória do homem é como a erva.
a vegetação, que ela uma hora está bonita, frondosa, outra hora está uma seca só. Morre. A glória do homem é assim. A vaidade do ser humano é essa. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Aquele que permanece na minha palavra, aquele que permanece na palavra de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, subsiste e permanece para sempre. Então, orando ao Senhor para ministrar a palavra de Deus, Deus colocou no meu coração o Salmo 1. Há uma diferença, há uma felicidade, há uma alegria para aqueles que têm prazer na lei do Senhor, para aquele que medita na sua lei, porque é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e sua folhagem não murcha. Ei, você e eu, nós não podemos ficar andando para lá e para cá à deriva, porque a nossa vida está firmada sobre a rocha. Jesus dá um sentido para nós. É muitas vezes não a gente que fica olhando para as coisas que não tem sentido, e aí a gente começa a perecer. Mas que nessa noite você saia daqui alimentado e fortalecido na presença do Senhor. E essa é a mensagem que Deus coloca no meu coração para ministrar aos vossos corações. Não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores, não ande pelo caminho dos ímpios. Amém? Vamos orar nesta noite em nome de Jesus. Amanhã, círculo de oração, né Lidinho? Círculo de oração. E sexta-feira é reunião de obreiro. Sexta reunião de obreiro. E domingo, escola bíblica dominical. Vai ser mais cedo, tá? A partir das 8h40, porque vai ter o evento do Dia das Mães. Então nós vamos começar mais cedo para ter a homenagem para as mães. Culto só domingo, tá? Quinta não tem culto. Diga. Amém. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, meu Pai, para Te louvar e Te exaltar, ó Deus. Pai Santo, nós estamos aqui para glorificar o Teu santo nome, Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu és aquele todo-poderoso que firma os nossos passos. O Senhor é quem enraiza as nossas raízes junto às correntes de águas. Pai Santo, o Senhor é quem nos dá alimento, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor que nos fortalece. E continue abençoando e fortalecendo a Tua igreja nesses tempos de dificuldades, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, sustenta como um forte a Tua igreja, sustenta como um forte os Teus filhos, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus, abençoe a Assembleia de Deus Cadmiel, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o pastor Elias, a pastora Deura, os obreiros, membros, congregados, liderança, Senhor, os visitantes, ó Pai. Meu Deus amado, em nome de Jesus, dá um brado de vitória sobre as nossas vidas, sobre a humanidade. Meu Deus, cessando esta praga, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos digam amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.